Pronto. Sim, eu estava falando sobre o uso, né, disso que é descrito na psicanálise, desse quadro da melancolia, como sendo o sujeito voltado para o próprio eu, né? Ele deixa de fazer investimento nos objetos externos e ele está voltado para o próprio eu, no sentido de que os pensamentos dele, a desgraça dele, a infelicidade, está relacionado com ele mesmo. Então, ele que é culpado, ele que é o. Né? Então, esse é um prato cheio, né? O quadro da melancolia é um prato cheio para que seja usado, né, pelo sistema capitalista como a desresponsabilização do sistema sobre o que acontece com o sujeito, né? Com o trabalhador, aquele que perde o emprego, que se culpa porque ele que não foi, né, de alguma forma foi ele, aí ele fica jogado, sem, né, sem condições de reagir. Então, é muito importante escutar esses quadros de melancolia, né? Porque o meu, a minha análise assim do que está acontecendo no Brasil hoje é um quadro de melancolização do social mesmo, porque as pessoas não estão reagindo com os absurdos que estão acontecendo, né? Os políticos, não os políticos exatamente, mas aqueles que estão no poder, fazem coisas tão absurdas e a gente fica assim, gente, eu não acredito. Se qualquer país civilizado do mundo puniria um ministro que mente, que vai dizer que teve 4 mil mortes causadas por vacina e não teve, que é mentira. O próprio Ministério da Saúde negou, né? Mostrou os dados, não é nada disso, são 12 casos que está sendo investigado se tem relação com a vacina. Aí vai o outro lá, o ministro do Meio Ambiente, e manda, né, passar a boiada, incendiar tudo, abrir para a destruição da natureza, e ninguém faz nada, está todo mundo parado, é assim mesmo, eu não posso fazer nada, o que é que eu posso fazer? Ninguém se revolta, ninguém se rebela. E isso tem a ver com uma melancolização da sociedade. É nesse sentido que eu estava falando, como que esse quadro, tão bem descrito por Freud, que Freud não faz um estudo propriamente sobre a melancolia, mas ele coloca a melancolia como uma neurose narcísica, onde o sujeito está implicado com ele mesmo, né? Ele não faz relação com o outro. É um luto de algo que se perdeu e que não se sabe o que é que se perdeu. Perdeu-se alguma coisa, né? Às vezes o quadro é disparado por uma perda de emprego, do casamento, da mulher, do marido, do não sei o quê, da namorada, do namorado. E o sujeito entra num quadro desse. Esse só foi o disparador do quadro, né? Então, o que eu estava dizendo antes de cair aqui é que esse quadro da melancolia, né, que Freud não nomeia assim de uma única maneira, porque é um quadro que ele se expande, que ele se alastra, digamos assim, não é? Ele também, bom, se refere às vezes à depressão melancólica, depressão, vários nomes, né? Inclusive a autora acho que coloca aqui exemplos de como Freud vai se referir à melancolia, depressão periódica branda, melancolia senil, melancolia neurastênica, melancolia histérica, melancolia genuína, depressão periódica, afetos depressivos. Quer dizer, são sinônimos para esse quadro de melancolização, que pode ser uma melancolização por, digamos, ligada a uma estrutura psíquica do sujeito, ligada a uma psicose, que aí é muito mais grave e dificilmente o sujeito sai disso, né? Ou uma melancolização
como esse quadro que Freud está chamando, por exemplo, de melancolia histérica. Desde a Grécia Antiga, esse quadro é descrito, eu falei para você na aula passada, né? É como se o sujeito perdesse ou a sua libido, ela toda. Como é que Freud coloca? Como se ela escorresse pelo ralo, não é assim que ele diz, eu estou dizendo assim, né? É como se tem mais Tá libido para travando para investir mim nas também. coisas, né? Sem tesão não há solução. Então, não há solução, é verdade. Travou? Sim, professora, eu tinha parado, pelo menos para mim, quando a senhora começou a falar sobre a perda da libido, do derramamento da libido. Foi isso que eu entendi com porque foi travando, consequentemente, foi tipo, uma trava direto da outra, e eu não entendi muito bem. Oi. Gente, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Agora a gente ouve. Sim, professor, você está vindo. Oh, meu Deus, que é isso? Aqui parece que... Gente, vocês estão me Agora sim, ouvindo? professora. Eu acho que eu vou tirar a minha... Resolve, acho que não, né? Tá travando, professor, do áudio. Eu vou já dar um jeito nisso aqui. Espera aí um instante. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo, hein, gente? Sim, professora. Professor, ouvindo a gente tá, só que sua câmera travou. Mas que o áudio. Será que se ela tentar dar aula com a câmera desligada, será que não ficaria melhor?
O microfone está desligado, professora. Bom, alguém me ouve? Ouvimos sim, professora. Eu ouço, pelo menos. Olha, desculpa, Também estou ouvindo. Eu fui até pedir aqui para o vizinho a chave dele, mas acho que ele me deu errado, eu não consegui entrar, eu voltei para o roteador aqui do celular, sabe? Eu acho que ele me deu errado. Mas está dando para ouvir, não tá? Sim, professora. Assim, eu não sei se melhoraria, mas para a senhora dar aula com a câmera desligada para a conexão ficar mais leve e o áudio fluir melhor. Tá? Mas o quê? Professora, eu acho que a senhora Mas não o ouviu quê? o Mário. Ah, tá. Que tinha caído para mim. Não, não ouvi, mas eu tirei. O que é que ele Era disse só que para melhoraria? era só para fechar a câmera mesmo para ver se o áudio melhoraria. Porque para mim a senhora tinha caído. Olha, melhorou. Melhorou, né? Melhorou. Sim, professora. Pronto, então eu acho que agora dá para a gente seguir, né? Ah, a conexão está mais leve, tá certo. Então, deixa como está aqui. Então, vamos lá. Sim, a gente estava falando sobre a melancolia, né? E aí eu estava empolgada com a história da hemorragia da libido, né, que Freud fala, né? Como se a libido tivesse esvaziado, e eu estava falando que sem tesão não há solução, não é isso? Não sei se vocês ouviram. Acho que era isso mesmo, professora. Pelo menos foi o que eu entendi aqui. Eu queria sempre que você. Ah, é porque de vez em quando eu fico achando que ninguém está ouvindo, porque fica em silêncio, né? Aí vocês de vez em quando têm que me falar. Que tá ok quando eu perguntar, tá? Bom, e aí no texto, né, se vocês lerem essa parte que eu pedi para vocês lerem, especificamente do livro, né, Depressão e Melancolia, ele vai falando sobre o discurso melancólico, né? A autora vai descrevendo isso, como é que, como é que, como é que o sujeito se posiciona aí diante das impossibilidades, né? Que, de fato, tem como ponto de partida o encontro com a castração, não é? Então, é disso que se trata. Então, ele diz aqui numa parte, que é na página 35, no segundo parágrafo, já mais lá para o fim, quando fala do luto, da melancolia, para fazer essa diferença, aí ela diz: o melancólico pode saber quem ele perdeu, porém não sabe o que de fato perdeu. Enquanto no luto, o perdido é absolutamente consciente, na melancolia há uma perda que foi retirada da consciência, ou seja, é desconhecida. É como se tivesse uma sensação que perdeu alguma coisa, né? E que não encontra, né, substituto. Então, o desenvolvimento, né, da discussão em Freud sobre a questão da melancolia é muito interessante. E aí, eu queria chegar na parte, porque foi a pergunta que o Mário fez, né? Vocês estão ouvindo? Sim, professora, estamos ouvindo. Tá. Porque tem uma parte aqui na página 37 que ela vai falar da Melanie Klein, como é que ela vê isso. Mas antes de chegar lá, eu quero destacar a questão da ambivalência do sujeito melancólico em relação ao objeto. Essa relação de amor e ódio com o objeto, né, de importância e desimportância que o objeto tem, né?
E aí, lembrando aqui no texto, que Freud menciona a constelação psíquica, né? Da revolta pela ofensa ou decepção que em algum momento foi sofrida. O par, amor e ódio desempenha aqui importante papel. Se o objeto frustra, há um retorno da libido em direção ao eu, que se manifesta no ensimesmamento, na pouca comunicabilidade do sujeito. Há um retorno à identificação narcísica originária. E esse é o ponto que eu estava dizendo, que o sujeito se volta, né, todo para o buraco do seu dente. Eu falei essa frase semana passada, que é quando o sujeito está sempre com os pensamentos autorreferidos, né, uma autorreferência o tempo todo, seja para o bom, seja para o ruim, mas geralmente é só para o ruim, né, porque ele está mal, então, e aí ele se culpa, tem uma série de lamentações e de queixas e de sintomas. Então, muitos psicanalistas hoje estão ligando a melancolia com essa cultura narcísica, né, que é tão estimulada pelo sistema capitalista. O sujeito tem que ser o máximo, o melhor, ele é cobrado de todo lado. E como isso é difícil, por exemplo, para os adolescentes, como isso é difícil, aliás, para qualquer um, né? Porque você se vê o tempo todo cobrado para ser bom naquilo, ou para não sofrer por conta de um rompimento amoroso, você não pode sofrer, porque o sofrimento porque você é fraco, né? Então, isso favorece essa cultura da narcísica, ela favorece o estado de melancolia. Né? Então, isso é interessante, porque tem a ver com tudo que a gente vem falando sobre a questão contemporânea, como que as mudanças nas relações sociais, como que, no caso que eu estou falando aqui, como que a ênfase nessa adaptabilidade social, né? O sujeito tem que estar muito bem adaptado, porque senão ele é um fraco, enfim, ele se sente assim, fora da casinha, né? Então, ele não consegue se sentir bem se ele não é tipo o máximo, né? Que todos esperam, que é estimulado pelo sistema capitalista, pelo individualismo, né, moderno, onde cada um está voltado para si mesmo, para o seu próprio sucesso pessoal, né, fazer sucesso acima de tudo, né, acima dos sentimentos, acima dos afetos, acima das relações, né, tipo assim, temos pressa de fazer as coisas, não temos tempo para ficar um pouco no ócio, né, porque a gente não pode perder tempo, a gente tem que correr atrás do prejuízo, são essas as frases que se ouvem, né? E que, se tomada por um sujeito que tem uma estrutura melancólica, isso pode ser tomado ao pé da letra. O sujeito não sabe fazer, né? Digamos assim, recolher dali desses ditos aquilo que pode ajudá-lo, né? Na sua vida social, na sua vida produtiva, e desprezar o exagero que tem nisso. Então, há uma relação feita por muitos hoje, desse tempo, né, de uma exigência exagerada, né, em cima das pessoas, de que elas tenham sucesso e tal, e que se elas não têm, a culpa é delas, porque é assim que o sistema capitalista faz, né? Se você não conseguiu emprego, a culpa é sua, você não é bom o suficiente. Se você não passou, não fez... Bom, enfim, qualquer coisa que acontece, a culpa é sempre do sujeito, que não se esforçou o suficiente. Essa é a mensagem perversa que o sistema capitalista, econômico, coloca em cima das pessoas. E isso é um prato cheio para quem já tem uma estrutura, né, desse tipo, ficar se cobrando e ficar mal, ficar deprimido, enfim. E aí está aí o
o sofrimento do século é a melancolia, é os quadros de melancolização. E que na psiquiatria é diagnosticado como depressão e tratado com remédio. É disso que a gente tem falado aqui. Bom, e isso tem a ver com o que Freud coloca, né, em relação à origem, né, a dificuldade que o sujeito tem no confronto com a castração, com a frustração, com a privação, que são operações que acontecem para todo sujeito. Né? E aí o texto vai falar do suicídio do melancólico, que é visto por Freud como um ato que representa um retorno a si, de um ódio e de um desejo de matar o outro. O eu mata a si próprio na medida em que se toma como objeto. O complexo melancólico é comparado a uma ferida aberta que necessita de investimentos e acaba por empobrecer o eu. Vocês estão acompanhando? Estão ouvindo? Sim, professor. Melhorou, né? Depois que eu tirei a câmera. Sim, Poxa. é porque a câmera ela carrega muito a internet, assim. Então, voltando aqui, né? Eu estou lendo aqui o final da página 36 para a página 37. Terminei aqui, eu li um trechinho, né? Que é onde justamente Freud vai falar dessa questão narcísica, né? Desse investimento no próprio eu e nessa autodegradação do eu, né? Então, claro que aqui ela está fazendo um percurso, né, nas construções de Freud a respeito desses quadros de melancolia, né? E aí entra eu quero ler essa última frase aqui, que diz assim, a tensão entre o ideal do eu e as possibilidades real do eu, que é justamente o que eu estava falando, porque o ideal do eu digamos, é feroz, é como o super-eu que manda o sujeito ser, né, moralmente rígido para não sair do trilho, né? E o ideal do eu, quando o ideal do eu é instaurado, estimulado por todo o contexto social, o que é que acontece? O sujeito está sempre se sentindo aquém daquilo que é o ideal, porque o ideal, o nome está dizendo, não existe. Então, você querer saber tudo, ou ser o máximo, ou não sei o quê, é uma coisa, isso te puxa para frente. Agora, você ter um ideal de perfeição nesse sentido, isso deixa o sujeito, né, o tempo todo numa luta, né, uma guerra constante com ele mesmo, porque ele vai perceber nele próprio seus fracassos, as coisas que ele não é tão bom assim, né, e ele tem que se ver com isso, né, porque ninguém é bom em tudo, né. Então, o que ele coloca aqui é justamente essa questão, né, dos ideais que são incorporados pela criança e como isso pode ficar de uma forma tão exigente, né? Então, essa tensão entre um e outro, ela gera culpa. E aí, isso vai se presentificar na melancolia. E o melancólico, ele aceita as reprimendas do seu super-eu, admite a culpa e se castiga. Bom, e aí ela vai dizer que em 24, Freud concluiu pela existência de uma neurose narcísica e nessa categoria situou a melancolia, ou seja, uma neurose decorrente de conflitos entre o eu e o super-eu. E aí entra no que a Melanie Klein vai falar, inclusive nessas posições, né? A posição depressiva, a posição esquizoparanoide, né? E aí, Mário, vocês leem aí do grupo, porque aqui está né, mais ou menos explicando aquilo que eu tentei dizer de uma outra forma para você, né? Lá na página 38, diz assim, para Klein, é no início dessa posição, que é a que ela está falando aqui da posição depressiva, né? Não é isso?
que as condições para o desencadeamento da psicose maníaco-depressiva se estabelecem tanto no luto normal quanto no luto patológico e nos estados maníaco-depressivos, a posição depressiva infantil é reativada, porque se é uma etapa para a Melanie Klein que é normal do desenvolvimento, ela pode ser reativada lá na frente se o sujeito não passou pela castração né, elaborou isso de alguma maneira, dirigindo seus investimentos para as realizações, né? Então, é isso que mais ou menos ela está colocando. E depois vem uma parte, na página 39, que ele vai falar de Lacan, né? Lacan não trabalha a questão da melancolia e das depressões, também, como Freud, de uma maneira sistematizada e nem oferece uma discussão de um caso clínico, como Freud também não tem um... Alguém colocou aqui na página 28 do PDF, é isso, é? Não, professora, Então, porque é diferente a página do PDF que o então, Iago mandou. desculpa, Aí pois eu só é, estou falando, pessoal. Mas esse crítica... já é o do Lacan. Bom, pois é, então está na página 28, né, para vocês. É isso? Isso. Tá, então, o que eu estava falando é que, como Freud, Lacan não tem um caso clínico descrito sobre melancolia, até porque isso é tomado de uma forma muito particular. Assim, em Freud, ela é uma neurose narcísica, em Lacan ele vai colocar no campo das psicoses, porque há uma recusa da castração aí, né? Há uma recusa da castração permanente. Mas Lacan faz isso na medida em que Lacan não coloca as psicoses como uma doença, como alguma coisa que... Não, neurose e psicose são posições do sujeito na linguagem, então ele tem que se haver com isso, não é melhor nem pior do que... enfim, é claro que o modo que o sujeito neurótico tem de lidar com a falta é bem diferente do psicótico, porque o psicótico não registra a falta, né? Não tem a falta, ele ignora isso. Então, Lacan vai dizer, né, ele vai fazer referência à depressão narcísica, depressão melancólica, sentimentos de depressão, depressão psicologizante, melancolia, mas a maior contribuição será em torno da noção de luto e do lugar que a perda do objeto ocupa na estruturação do sujeito e na constituição do objeto do desejo e da fantasia. Porque todos nós, né, nos confrontamos com essa perda do objeto em algum momento, aquele objeto que para nós era tudo. Tanto que o Winnicott vai fazer dessa passagem entre o objeto, né, total, ele vai colocar a ideia de um objeto transicional, que é uma transição entre o objeto interno, aquele que o sujeito elege, e que ele é o próprio objeto de desejo do outro, né? E o objeto externo. Então, é interessante, porque aí o que Lacan vai colocar é o modo como o sujeito, né, lida com a perda de objeto, do objeto amoroso. E toda a teorização vai ser mais desenvolvida nesse sentido. Então, o luto, ele vai se presentificar numa estruturação básica do sujeito e na constituição do objeto para todos. Todos nós passamos pelo luto. Eu agora mesmo estou convivendo, né, com o meu netinho, parou com a chupeta. E ele está num sofrimento por causa dessa chupeta. Enfim, ele fez troca com o Papai Noel, que ele ia deixar, né, ele ia receber lá o que ele queria, e ele ia deixar a chupeta e tal.
mas ele fala com uma saudade, com uma dor, sabe? Aí eu me lembro que nos primeiros dias ele dormiu 2 noites lá na casa dele, depois ele quis dormir comigo. Aí ele, de vez em quando, ele dizia: vó, não estou conseguindo dormir. Vó, tem alguma coisa para eu chupar? Acho que tem alguma coisa para eu chupar? Então, é um exemplo assim, porque esse já é um objeto substitutivo, né? Daquele que era um objeto de prazer constante. Então, quer dizer, a criança, ela vai vivendo esses lutos. E é preciso que ela faça o luto. E depois ela vai fazer o luto da passagem da infância para a adolescência, onde ela não é nem criança, nem adulto, ela não sabe muito bem o que ela é. Ela tem que fazer o luto, por exemplo, do corpo infantil. Enfim, são vários lutos que se passam pela vida, né? E aqui a gente pode ligar, por exemplo, para aquilo que a Françoise Doutor vai chamar das castrações simboligênicas, né? São castrações que o sujeito vai passando ao longo da vida. Perder alguma coisa é de uma importância muito grande, não só no sentido teórico, para a gente ver o que isso, né, implica, mas também no sentido clínico, no sentido da experiência subjetiva de cada um. Todos nós perdemos alguma coisa o tempo todo, né? E a gente tem que se haver com isso. Somos seres de falta e perdemos coisas o tempo todo. Desde que nascemos, nós perdemos o ambiente homeostático lá do útero, né, onde a gente não precisa fazer nada, já está sendo alimentado. Depois a gente perde, enfim, aquele mimo exagerado que o bebê recebe, e depois a gente perde. Bom, e aí a gente vai perdendo coisas ao longo da vida, né? Perde amores, perde amizades, perde, enfim, qualquer coisa que implique uma perda tem implicações na experiência subjetiva de cada um e no modo como ele viveu essas primeiras perdas de objeto. Entenderam? É isso, né, que desde Freud a gente se volta para escutar o que é essa, né, dificuldade do sujeito em lidar com a perda. E que pode, sim, de se desenvolver a partir daí um quadro de melancolia. Está tudo bem aí? Sim, professor. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Eu fico até estranhando, será que estão ouvindo? Que não estão ouvindo? Enfim. Então, aqui, ainda seguindo no meu, que é a página 39, de vocês é 28, né? Na última frase do segundo parágrafo, coloca o seguinte: a impossibilidade da relação de objeto é um traço de estrutura e diz respeito à própria constituição do objeto. Lacan desloca as teorias sobre a relação de objeto, que é da Melanie Klein, que eu falei, né, que ela centra toda a teorização dela em cima da relação de objeto. Lacan desloca para uma teoria sobre a falta de objeto, que era isso que eu estava falando, né? Então, somos seres de falta, porque não temos esse objeto, é uma ilusão que a gente teve, que perdeu. A gente sempre acha que perdeu alguma coisa que estava lá atrás, né? Enfim. E aí ela prossegue, né, a autora, falando sobre a impossibilidade para a criança de obter satisfação plena de seus anseios através de um objeto, que no caso é a mãe, que é o primeiro objeto da criança, né? Se consolida e ela tem que renunciar a essa expectativa de plenitude. Achar que eu vou encontrar alguém que vai me completar, como eu já me senti completa, achar que o outro vai me dar aquilo que eu preciso, né? Essa ilusão mantém o sujeito nesse estado de descompasso, ou ele está sempre
estão devendo alguma coisa, devendo, mas a vida está devendo. Está faltando alguma coisa, ainda não realizei, um Voltou, dia eu vou professora. realizar. Foi rápido agora, né? Eu estava dizendo que essa... Já foi de novo. essa coisa da sensação de vazio, eu não me sinto completa, eu ouvi isso o tempo todo. E aí, o par maravilhoso que eu vou encontrar e que vai me completar. Aí vai lá no... Está faltando, sei lá, a pedra da felicidade, né? Sei lá. E aí as ilusões são vendidas dessa forma, né? Muito melhor é enfrentar a perda, enfrentar a falta, enfrentar a ser disse que todos nós padecemos e que nós temos que nos haver com isso, para que não fique sofrendo do sujeito o desejo pela vida, né? Então, vai colocar sobre a questão, por exemplo, seria a mãe, essa aqui, que está ali colada no sujeito o tempo todo, durante a amamentação e tudo, e aí, quando ele faz esse luto, é que ele vai estruturar para ele a condição desejante, porque só há luto, só há desejo na falta, não há desejo na plenitude. Então, como é que o sujeito vai desejar sem a falta? A falta é que estrutura o desejo, né? Então, o desejo, ele repousa sempre sobre uma falta, está dito aqui, ó. O objeto se constitui sobre o vazio de um suposto objeto de satisfação plena. A criança faz um luto de um objeto sem suporte material, ou seja, não se trata de um objeto real, mas de algo que, em princípio, teria permitido uma experiência de satisfação plena. Uma perda da coisa no objeto. Nessa dimensão, a condição de impossibilidade é, então, característica do objeto do desejo, ou seja, objeto sem correspondência. O objeto do desejo é um existente absoluto sem correspondência. Isso, para mim, eu acho essa frase o máximo, né? Então, há uma relação entre perda, luto e desejo, que a gente pode articular à falta. Então, é essa relação entre perda, alguma coisa que se perdeu, o luto em relação a essa coisa que se perdeu, e o desejo que se instaura com a perda, com a falta, né? Então, essa é a articulação entre perda, luto, desejo e falta, né? É isso que Lacan vai desenvolver melhor para falar sobre esses estados, né? Esses estados depressivos, esses estados, essa dificuldade de perder alguma coisa, né? E aí depois vai comentar sobre luto, Lacan vai comentar sobre o luto e melancolia, né? E ele vai utilizar lá as letras, né, que ele instaura para falar sobre, por exemplo, o imaginário, o objeto de desejo, o objeto que causa o desejo do sujeito, né, o que não se tem mais, né, o A seria representante daquilo que não se tem mais. Isso que eu perdi, que eu suponho que eu perdi, que eu não tenho mais, né? E que isso pode... Imagina isso como um estado permanente do sujeito, porque nós vivemos isso
né? Quando acontece alguma coisa, quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma perda importante de amores, né? Aí, bom, é natural que o sujeito viva um luto, como o Freud fala, né? Agora, quando isso toca o sujeito de um modo a ele não poder se levantar mais, né? Aí o negócio empaca. E é esse tipo de enfrentamento da perda, do luto, etc., que Freud vai ligar à melancolia, né? E, logicamente, tá relacionado, teoricamente, com a questão narcísica. O sujeito volta lá para os primeiros investimentos de objeto, que é esse objeto suposto completo, que o sujeito acha que tem, mas, na verdade, ele não tem, nunca teve, né? Enfim, é isso que eu acho importante de ser comentado. Agora, vocês podem falar o que vocês quiserem, perguntar, ver a partir daí, né? Ela vai falar ainda em suicídio, morte do objeto, né? Lacan vai falar, por exemplo, sobre a neurose narcísica, né? Ele vai fazer um comentário, uma discussão sobre isso, e vai dizer que isso é nos primórdios da constituição do eu. É no narcisismo, no tempo do narcisismo que isso acontece, né? Só que ela não diz aqui que Lacan vai desenvolvendo essa discussão quando ele fala, por exemplo, que o sujeito deseja o que falta, né? E a maneira como esse desejo que falta vai ser deslocado para os objetos do mundo, da vida, do dia a dia, é isso que vai dar ao sujeito condições de ele poder existir, né? E viver bem, e fazer o que ele precisa fazer para sua satisfação, e não só para cumprir um ideal, né? E aí a pergunta, o que se passa com o melancólico? E aí faz a referência ao buraco na esfera psíquica que Freud fala, que eu já falei algumas vezes, né? O conflito entre o eu e seus ideais, né? Super-eu cruel e um eu frágil, e que Lacan vai trazer isso a partir da discussão sobre a constituição do sujeito. Certo? Certo. Oi? Só estou falando que tá certo. Não, porque ainda né, algumas coisas aqui, porque tem uma discussão teórica que também não deixa, né? Eu estou falando assim da questão, né, digamos, da fenomenologia da melancolia, que é isso que a gente encontra na clínica, que é isso que a gente vê, esse quadro de sofrimento, tudo que está implicado com a melancolia, mas tem também toda uma discussão conceitual, teórica, sobre esse quadro, né? Ele está ligado a que momento da constituição do sujeito, que era isso que eu estava aqui colocando para vocês. Mas isso, eu fiz questão de reformular uma parte que a gente ia falar, né, para falar disso, porque isso está tão atual, gente. Isso é tão assim do dia a dia da clínica e do trabalho do psicólogo, do psicanalista, que é preciso a gente estudar, né? É preciso a gente olhar para isso. Não dá para negar, não dá para ficar também só falando que esse mundo cão, que não sei o quê, porque, como eu disse da outra vez, a gente tem que se munir, né, para enfrentar, para o enfrentamento desses quadros, a gente vai ser psicólogo, né? Vocês vão ser psicólogos e alguns de vocês vão né, continuar estudando e vão querer ser psicanalistas, imaginemos isso, né?
vocês vão ter que estudar bastante para poder entender o que é que se passa e até poder escutar melhor as pessoas, né? Poder dar atenção para isso e não apenas para o outro lado, que é esse lado social que favorece essa estimulação na cultura, de uma cultura narcísica, né? Onde o sujeito fica sempre em descompasso entre o que ele é, ou o que ele se percebe como ele é, e o ideal que ele quer alcançar. Né? Esse descompasso gera muito sofrimento para as pessoas. Quanto mais exigente é o mundo em termos de perfeição, né? Todos podemos. Você vê, por exemplo, depoimentos e os artistas, ou então, pensamento positivo, nós podemos, eu posso, não sei o quê. Isso não adianta de nada se o sujeito não se escutar, não ver como é que ele enfrenta a falta, como é que ela lhe toca, como ele sofre a falta, como ele vivencia o luto em cima dessa falta. Né? Como é que ele fica, que estado que ele fica quando ele perde alguma coisa, perde o namoro, perde não sei o quê, perde o emprego, perde não sei o que lá. Como é que esse sujeito fica? É isso que a gente tem que escutar. Porque se a gente se esconde também, nós, como profissionais dessa área, atrás desse discurso, não, sai dessa, você pode, você é lindo, você é não sei o quê, você é maravilhoso, você é inteligente, você merece coisa melhor, você não sei o quê, o sujeito vai se distanciando e reforçando esse ideal que justamente, ao confrontar-se com o que ele sente que vai levá-lo para o buraco, entendeu? Quanto mais a gente diz para o sujeito, não, você é maravilhoso, você pode, você não sei o quê, quanto mais você diz isso para o sujeito, que está lá ferrado, né, sofrendo, mais esse sujeito se afunda. Essas coisas a gente diz para as crianças, para elas terem, né, uma autoestima, para elas, né, quando elas estão em desenvolvimento, né, a gente estimula, a gente recompensa quando a criança faz alguma coisa legal, que legal, vamos lá, não sei o quê, a gente incentiva. Mas querer infantilizar um adulto em sofrimento, aí é complicado, não é não? Porque é isso que a gente vê as pessoas fazerem. Vocês estão ouvindo? Estamos sim, professora. Sim, professora. Pois é, então eu já falei muito, enfim, tem muita coisa aqui, não sei se vocês todos leram o texto, mas essa parte que eu pedi para vocês lerem, mas é bem interessante, né? Onde se fundamenta tudo isso que eu estou falando, porque também não basta a gente só ter a escuta clínica, saber observar o que está acontecendo com o sujeito, se a gente não tiver um fundamento, né, de como aquilo vai se constituindo para cada um. Quer dizer, o particular de cada um e o universal, que é o confronto com a falta. Isso é universal, isso é para todos. Todos nós estamos sempre perdendo alguma coisa. Então, é isso, gente. Podemos enfrentar isso de uma forma digna, né? Ou de uma forma, né, a ficar naquele sofrimento neurótico, e não sai do lugar. Né? Às vezes, as saídas sugeridas por esses, digamos, livros de autoajuda, não sei o quê, às vezes isso leva mais o sujeito para o buraco. Às vezes, não, frequentemente, eu posso dizer isso do alto da minha experiência. Né? Frequentemente, isso tem levado muita gente para o buraco. Porque uma pessoa que está
deprimida, melancólica, não sei o quê, e alguém vem lá, vamos não sei o quê. Ah, você pode, você é isso, é inteligente, você é bonito, porque esse sofrimento, ah, que isso, não sei o quê, pense positivo. Isso pode levar o sujeito a né, um quadro de gravidade irreversível, às vezes. Então, a gente tem que ter muito cuidado, saber escutar para avaliar se aquele sofrimento diante de uma perda, né, seja por morte, seja de uma perda qualquer, tem a ver com uma possibilidade de uma gravidade maior e um quadro de melancolia se instaurar, ou se é apenas um momento de luto e que vai passar e pronto, entendeu? É sobre isso que eu quero alertar, né? Vocês que serão brevemente psicólogos e vão ouvir pessoas. Não coloquemos tudo no mesmo saco. Tipo assim, todo sofrimento ou toda tristeza é depressão, toda pessoa que está desanimada, sem ânimo, está apático, não quer fazer nada, não tem vontade de nada, está não sei o quê, é isso ou aquilo. A gente não pode fazer isso. Generalizar os quadros, porque cada sujeito tem a sua singularidade e o seu modo de lidar com a falta. Era isso por hoje. Então, vocês podem comentar, perguntar, fazer, dizer o que vocês quiserem. Eu já disse isso 3 vezes, aí eu continuo falando e vocês não falam. Oiê. Oi, Estão aí? professor. Estamos sim. Estão aí, gente? O Iago saiu, hein? Ele me perguntou uma coisa e eu... Ele não voltou, não, né? Depois que eu caí. Era sobre o trabalho do Winnicott. Bom, mas eu mandei um vídeo para ele. E, bom, então a gente se encontra na quinta-feira. Já que vocês não querem perguntar nada do texto, não, gente. Ou disso que a gente está falando. Não, eu não tenho nenhuma dúvida assim, não. Não? Leonice, Jordano, Rian. Estou aqui chamando vocês para vocês. A Brenda Rafaela, Renan, Janaína, Maria Isabel. Só tem nome bonito aqui, gente. Que isso? Vocês não economizaram na belezura, né? Bom, só tem 16 agora na sala, já saiu muita gente. Então, nos vemos na quinta, tá ok? Tá bom, professora. Até quinta. Bom dia. Ok, Bom professora. dia, gente. Ok, Professora, então, até obrigada, quinta. tá? Até quinta. Deixa eu interromper aqui a gravação. Cadê? Interromper a gravação.